Fala, torcedor palmeirense! Bem-vindo ao canal Alviverde Palestra. Aqui você fica por dentro de tudo que rola no Verdão. E hoje tem notícia quente, hein? O Palmeiras está muito forte no mercado de contratações. Já trouxemos Paulinho, Facundo Torres e as negociações continuam bombando. O Verdão tá aí de olho nos craques Matheus Pereira, Vila Sante, Bernabé. E aí eu fico na dúvida, será que vai fechar mais algum? Vamos saber o que tá rolando nos bastidores desse mercado. Mas antes de soltar o vídeo, você já sabe o que fazer, né? Inscreva-se no canal, dá aquele like, comenta o que você acha dessas contratações e compartilha com a galera que também é fã do Verdão. Assim você ajuda o canal pra gente crescer e trazer mais conteúdo. E aqui no Alviverde Palestra a informação sobre o Palmeiras nunca para. Então, bora pro vídeo que o mercado de contratações tá pegando fogo. Verdão só cresce. Vamos nessa! Quem tá com esse protagonismo já há um tempo e promete um ano ainda maior é o Palmeiras, porque fazia tempo que a gente não via o Palmeiras agressivo como comprador. Pelo contrário, o discurso do Palmeiras era de que o grande investimento era na manutenção da comissão técnica. Você ligava pro pessoal do Palmeiras para conversar, e aí, todo mundo se mexendo e o Palmeiras? Não, o Palmeiras manteve o Abel. Essa é a grande contratação. Mudou esse ano. Graças às vendas maravilhosas que o Palmeiras fez, e ao orçamento e ao acordo que o Palmeiras fez com a W Torre, o Palmeiras bateu um orçamento, bateu uma arrecadação de mais de R$1 bilhão. E aí o Palmeiras foi com grana ao mercado e já trouxe nomes como o do Paulinho, como o do Facundo Torres, contratado por 5 anos, o jovem uruguaio, e tá muito afim de trazer o Andrés Pereira, ou seja, é uma janela do Palmeiras como há um bom tempo a gente não via. Até se não confirmar o André, só o fato do Palmeiras estar assim no mercado com essa sede é um Palmeiras diferente para 25. E porque o modelo também bateu no teto, né? De jogar ali apostando no treinador que vai tirar bom proveito do elenco. O modelo bateu no teto. Ganhou. E agora precisava mesmo. Eu acho que não é só... E assim, a Leila não me parece uma medida populista. Ela realmente, junto com o Abel e o Anderson, o pessoal do Palmeiras, eles identificaram que o Palmeiras precisava desse upgrade. Não dá mais de apostas, né? Vamos pensar aqui, o Palmeiras disputou a temporada passada apostando muito no que seria o Estevão. O principal artilheiro do Palmeiras foi um garoto que veio da base, que poderia ou não dar certo, né? Poderia sentir a pressão. Ainda bem que não sentiu, mostra muito a personalidade do Estevão, mas tem uma mudança de perfil que é, assim, beleza, conquistamos tudo, apostando no Abel, agora a gente também quer apostar no Abel e... Um grande jogador. Olhar pra cima com um grande jogador, porque o Palmeiras não precisa fazer loucuras. Ele não precisa contratar 2 zagueiros, um lateral, 2 atacantes de lado, não, ele precisa de poucas coisas. Só que essas poucas coisas tem que ser com muita qualidade. E pra mim tem a maior contratação, eu acho que junto com o Gabigol, que é a contratação do Paulinho. Diz muito sobre o Galo também, né? A gente fala muito de dívidas, os clubes aí, tem que ficar bem atento também com o que acontece no Atlético. Mas o Paulinho vai de casa nova e o filho de Oxóssi vai pra São Paulo morar na Barra Funda. Como é que vocês imaginam, assim, o Palmeiras tem o Estevão, que é ponta direita. Tem o Rafael Veiga, que joga centralizado. Tô imaginando que o Felipe Anderson vai jogar aberto na esquerda. Esse é o Felipe Anderson também, né? Sim, tô imaginando que ele vai jogar aberto pela esquerda. E aí o Paulinho eu só imagino jogando no centro do ataque, mesmo ele sem ser um centroavante. Falou com a informação é que ele vai jogar de centroavante. O Paulinho vai jogar, está sendo contratado para ser centroavante. Então, que eu tenho alguma... Eu não gosto também. Enfim, eu me incomodo um pouco, mas... Mas aí como utilizar o Paulinho? Utilizar o Paulinho? Estevão, Veiga, Felipe Anderson e Paulinho. Olha esse quarteto, cara. O Facundo entra onde? Não é? Quando saiu o Estevão. Quem? O Facundo quando saiu o Estevão. Só no meio do ano. Só no meio do ano. 47 gols em 3 anos lá no... Não, a menos que o campo me desminta, mas eu tô imaginando... 47 gols em 3 temporadas e 19 assistências. Ele joga nas duas pontas, o Facundo. Ele joga nas duas pontas. Ele pode ser um competidor do Felipe Anderson. Mas o Paulinho... Eu acho, hoje, com certeza, né? Ô, Rick, você acha que ele não tem característica para jogar no centro do ataque? Não é que eu não acho que ele tem característica. Na minha opinião, ele rende mais vindo de trás. Como ele fez quando teve o Hulk como parceria. Eu não vejo o Paulinho muito fixo. Agora, se tiver uma movimentação como o quarteto do Botafogo tem, né, de muita movimentação, ora o Veiga vai para 9, ora
o Felipe Anderson vem, pode ser que dê certo. Agora, fixo, como a gente tem visto quando joga ou Rony ou Flaco Lopes no Palmeiras, eu acho que é perder um jogador que pode render muito mais. Eu vou trazer uma opinião minha, que é particular, como o Scarpa no Atlético. É pouco espaço para um jogador que pode render com muito mais espaço. É o Paulinho. Colocar ele de 9, eu acho que é deixar ele com pouco espaço, onde ele poderia render com mais espaço. Se tiver uma movimentação de liberdade, pode ser que aconteça. Mas 9, se ele me desmentir, melhor ainda. Mas eu acho que ele renderia muito mais fazendo uma duplinha ali por trás desse número 9, que seria no lugar do Veiga. Mas o Veiga também tem a sua posição assim com maestria, o que fez principalmente nesse segundo semestre de 2024. E aí é uma dor de cabeça pro Abel. O Abel roda muito o elenco. É isso que eu tô te falando. Ele vai trocar, vai usar o Facundo. Vai usar o Flávio, vai usar o Facundo. Agora, de 9 eu não gosto. É particular. Eu não gosto do Paulinho. Não, eu também não acho que é o melhor lugar dele. Eu só tô enxergando ele ali pelas características do elenco do Palmeiras. A única posição que sobraria. Eu tô vendo, o Estevão não vai sair do time. Não. Acho que o Veiga, embora tenha saído esse ano algumas vezes do time, acho que o Veiga também é um titular. Felipe Anderson sairia. Felipe Anderson, acho que é um jogador que tem que acontecer. Eu espero que ele aconteça. E ele joga pela esquerda. Aí sobra uma vaga, que é pra jogar no centro do ataque se movimentando. Isso contando que não vai chegar mais ninguém, né? Exato. Imagina se chega o Andrés. Exato. O Andrés, já rodando a imagem dele, ele pode jogar de segundo volante, fazer até a função do Veiga também. Mas o Andrés é um jogador que pode... A princípio, o meio-campo é Aníbal, Rios e Veiga. Mas aí com o Andrés... O Andrés pode jogar, no meu entendimento, nessas três aí. Exatamente. Em especial na do Veiga, né? E foi a posição que ele... E que ele oscilou esse ano, né? Ainda na seleção, que quando falavam-se que não tinha um 10, ele falou, eu faço essa função. No Forra ele joga na função do Veiga. É isso aí. No Flamengo ele jogava na função do Rios. Quem sabe ele também pode jogar de 9, né? Não, e quer também, pelo noticiário, o Matheus Pereira, que seria também mais uma opção para entrar nesse quarteto, né? Então, assim, o Palmeiras tá muito agressivo, cara. Eu acho que a Ana matou a charada. O Palmeiras chegou num patamar que ele falou, cara, daqui eu não vou sair. Eu tô no patamar dos grandes clubes da América do Sul hoje, eu não vou sair daqui. E para não sair daqui, eu vou ter que competir com Flamengo e Botafogo em elenco. E porque o não trabalho só tem com o comissão resultado técnica. dentro desse perfil de apostar no elenco, em base, em jogadores de um outro... Gente, o Abel insistiu no Rony, né? Eu acho que e o ano... Que chegou à seleção brasileira. Sim, não tô nem questionando. É que o Abel, ele realmente não desistiu de ninguém. Todo mundo que tava ali jogou. Eu acho que agora, para ele não acontecer o que aconteceu nesse ano, ele sobe esse degrau aí, muda o perfil de contratação, somado já ao bom trabalho do treinador. Bateu no teto. E tem uma coisa, Ana, que para jogador, assim, em si, quanto mais bons jogadores, mais a disputa fica sadia. Exatamente. Aquele negócio de você treinar para mostrar no treino, na hora que tiver oportunidade no jogo, ter que fazer acontecer, senão você sabe que se você não fizer, o treinador vai optar pelo outro que tem o mesmo nível, o melhor nível que você. Se chegar o Matheus Pereira, então, imagina. Matheus Pereira, Paulinho, Andreas e Veiga nesse meio campo. Absurdo de qualidade técnica. Absurdo. Fora que a gente tá esquecendo o Maurício ainda. Maurício. Né? Que foi quem colocou o Veiga no banco. Perfeito. Então, assim, imagina que são 5 jogadores de extrema qualidade técnica. Curioso que a gente não tá ouvindo falar de nomes para defesa, né? Mas eu acho que ele vai contratar. O noticiário não traz nomes para defesa. Ele vai contratar para lá, sim. Precisa, porque o ano do Gustavo Gomes não foi bom. Assim, claro, não foi aquilo, ai meu Deus, não pode jogar mais, mas... Ainda assim foi eleito na bola de prata, né? Seleção do campeonato. Foi uma das eleições que eu confesso eu discordei, assim. Um dos nomes que eu achei... Tem várias somas, e, tipo, às vezes o cara toma um cartão, né? E recebe uma outra pontuação. Uma daquelas listas de fim de ano, essa me saltou aos olhos, assim. Acho que o Gustavo Gomes não foi um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro. Eu acho que o Gustavo Gomes acaba ficando meio que na cabeça de muita gente. Vou pensar aqui num bom zagueiro. Aí... e a bola de prata é por nota, né? Então. Eles dão nota a cada jogo. Ele teve uma consistência ao longo do campeonato que eu não vi para os avaliadores da bola de prata. É rigorosa. Oi? É rigorosa. É rigorosa, mas assim, eu não vi esse campeonato todo do Gustavo Gomes. É um jogador que não toma amarelo, então isso já aumenta muito a pontuação dele por jogo, entendeu? Mas eu também tô com você, não vi ele fazendo esse
campeonato todo, apesar que pra mim é um excelente... Não, claro, ninguém tá falando que tem que barrar, mas assim, eu acho que... bom, teve o Vitor Reis como novidade, esse aí... Teve o Vitor Reis como novidade. Esse é bom. Né? Isso eu acho que é a aposta do Abel. Esse é bom. Não, do clube. A aposta do Abel que eu tô falando por não ter pressa de contratar um outro zagueiro. Porque se ele tá na cabeça do Abel, eu tenho Gustavo Gomes e Murilo. São meus 2 titulares. Mas eu tenho o Vitor Reis, que fez um excelente campeonato quando eu precisei. Personalidade, saída de bola, velocidade, alto. Então, assim, na cabeça do Abel, eu não tenho pressa pra essa posição. Essa posição eu tô bem servido. Tem lá o 4 zagueiro, que é o Naves. O Naves também, que é o menino novo. Então, assim, eu não sei se o Abel vai ter pressa pra contratar um zagueiro, não, viu, Rizek? Não, eu falo mais do lateral. Ah, sim, aí sim. Falo mais do lateral. Aí precisa urgente. Apesar que o Piquerez volta, né, de contusão. Do lado esquerdo tem o Caio, tem o Vanderlan. São 3, eu não vejo na esquerda ele... Piquerez está machucado? Vai voltar, né? Volta, acho que no meio do ano. Exato. Mas do lado direito... tem um pouco mais de limitação, né? Porque o Jean não aconteceu. Marcos Rocha, já com uma idade avançada, ou vai ficar, não sabe se fica, se sai. Mike. E o Mike, que é aquela incógnita também, que joga muito mais na segunda linha do que como lateral. E aí, gostou das notícias do Palmeiras no mercado de contratações? O Verdão tá vindo com tudo, esse ano promete. Mas é claro que ainda tem muita coisa para rolar e o Alviverde Palestra sempre vai manter você atualizado aqui. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like aí, de se inscrever no canal e compartilhar com a galera, tá bom? Vamos espalhar para a torcida palmeirense aí que tem mais um canal pra gente se manter bem atualizado, bem informado a respeito do Verdão. E lembra, galera, conteúdo fresquinho, atualizado, toda semana tem aqui, tá bom? Vamos lá, não esqueça de curtir, Alviverde Palestra, vamos nessa!